Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com toda a igreja. Bom dia, meus irmãos. Abramos a Escritura, a carta de Paulo aos Gálatas. Escritura de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem pelo intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça, te damos louvores, a ti seja toda honra, toda glória e toda adoração. Senhor, que nesse momento da Tua palavra, leitura e exposição, o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos ser confrontados, chamados a uma novidade de vida, e que o Teu Santo Espírito, o Consolador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, fale ao nosso coração, nos convença, nos oriente e nos dê a direção correta que devemos seguir, para que o Teu nome seja engrandecido e seja louvado através das nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa manhã, seja com cada um dos meus irmãos que estão aqui e também com os irmãos que assistirão pela internet. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amados, nós acabamos de passar pelo período da Páscoa. Foi um momento muito poderoso, foi um momento muito forte para nós, no qual nós relembramos os últimos dias do nosso Senhor, como foi toda a sua caminhada aqui no dia da vigília da crucificação, onde nós fizemos a leitura de cada um dos momentos que antecederam a morte do Senhor. E foi um momento muito marcante para cada um de nós, onde podemos refletir, meditar. Cada um de nós compartilhamos aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. E eu creio que aqueles que estiveram aqui foram muito impactados com esse momento da vigília. Logo após o culto da ressurreição, no domingo de manhã cedo, mais uma vez a palavra de Deus falou muito forte ao nosso coração, onde nós também podemos contemplar que o Senhor Jesus cumpriu aquilo que Ele havia dito, de que era necessário que Ele padecesse, mas que em 3 dias Ele ressuscitaria e estaria ao lado do Pai. E assim Ele o fez. E podemos rememorar tudo isso. E isso foi muito bom. Isso nos trouxe força, nos trouxe vigor, nos trouxe restauração, nos trouxe uma renovação espiritual. E isso é muito bom. Isso é fantástico. É algo que precisamos de fato estar relembrando tudo isso sempre que necessário. E o interessante é que isso se faz necessário todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar ali, relembrando os feitos do Senhor, relembrando tudo aquilo que Ele fez por nós. E eu escolhi esse livro de Gálatas para que nós pudéssemos falar, porque ele tem uma importância muito grande. Para alguns, a carta de Paulo aos Gálatas é tida como a maior defesa do Evangelho já produzida, porque Paulo se vê ali obrigado a escrever sobre esse assunto devido a um grande embate que estava havendo ali entre os irmãos naquela época. Se a gente for lá no livro de Atos, quando Paulo inicia as suas viagens missionárias, ele começa a sair pelas regiões, ele sai da Antioquia, vai para Icônio,
De Icônio ele vai para Listra, de Listra ele vai para Derbe. E essas 3 cidades fazem parte ali da região da Galácia, né? São várias cidades, são várias igrejas ali naquela região. E Paulo prega o evangelho ali para aquelas pessoas. Ele anuncia o Cristo crucificado. Primeiro ele vai nas sinagogas dos judeus, prega para eles. Alguns são impactados, alguns são convertidos a Cristo. Porém, logo em seguida vem alguns irmãos que aceitam a Cristo meio que em partes, sempre achando necessário fazer alguma coisa a mais, acrescentar ali na salvação a dieta judaica, o calendário judaico. E esses irmãos vêm e tentam perverter a vida desses irmãos que estavam se convertendo a partir dessas viagens que Paulo, a partir dessas mensagens que Paulo estava pregando em suas viagens. Então Paulo vê isso acontecendo, ele tem notícia disso acontecendo ali no meio dessas pessoas, e ele mesmo, Paulo, esteve no primeiro concílio da igreja ali em Atos 15, defendendo a questão do evangelho dos gentios e como que de fato se deu a salvação desses gentios. E há um grande embate ali nesse momento, né, em Atos 15, onde por um lado tem irmãos que estão pregando, estão acreditando naquilo que Paulo falou como sendo suficiente, e de outro lado vem uns irmãos falando que o que Paulo estava pregando não era suficiente, que de fato era necessário guardar todas as práticas judaicas, senão a salvação não iria alcançar aqueles irmãos. E ali tem esse debate. E Pedro fala em favor de Paulo, logo em seguida Tiago também fala em favor de Paulo, e a decisão unânime ali é de que Paulo deveria continuar pregando esse evangelho, ele e Barnabé deveriam continuar pregando esse evangelho, e que nós não deveríamos, ali nas palavras de Tiago e Pedro, que nós não deveríamos impor uma servidão que os nossos pais não conseguiram fazer, que foi de fato cumprir a lei do Senhor. Então esse é o ambiente em que Paulo está escrevendo. É um ambiente em que ele prega o evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado, e logo em seguida vem cristãos judaizantes. Lá em Atos 15 dá para a gente perceber que são alguns fariseus que haviam se convertido a Cristo em partes, né, e queriam ali implementar esses rituais para que as pessoas pudessem de fato praticar. Então Paulo agora se vê nessa situação de, peraí, vamos corrigir isso. Vamos colocar em ordem essas coisas, porque não é assim. Não foi para isso que Cristo morreu. Nós não podemos tornar o sacrifício de Cristo em vão. E ele começa a escrever essa carta com esse ambiente. E olha só, Paulo, quando ele começa a carta, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, quando faz uma apresentação dessa sobre o seu apostolado, a gente vê isso também em algumas outras cartas, ele está ali defendendo a sua missão, né? Vamos dizer assim, o seu cargo dentro do reino de Deus. Ele foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. E muitos ali não consideravam apóstolo pelo fato dele não ter andado com o Senhor, pelo fato dele ter perseguido a igreja, né? E Paulo, sempre que necessário, ele tem que fazer essa apresentação, que ele era um apóstolo, e que foi o próprio Senhor Jesus que o chamou, né? Ele segue falando que não foi por intermédio de homem algum, mas por Deus Pai, por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele faz essa primeira defesa mostrando que o que ele está falando ali tem autoridade, que de fato ele está pregando ali não é palavras que ele recebeu de algum homem, mas que de fato o próprio Cristo havia trago essas palavras ao seu coração para que ele pudesse transmitir aos irmãos. E ele vai falar aos seus destinatários, né? E Paulo não estava sozinho quando escreveu essa carta. A gente vê isso aqui, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então ele está com alguns irmãos e ele está destinando essa carta a esses irmãos da Galácia, que é ali na Ásia Menor, diretamente o pessoal da Ásia Menor. Há uma linha
de teólogos que dizem que talvez Paulo teria escrito para um pessoal da Ásia Maior, mas pelo contexto todo, tudo que a gente vê em Atos, Paulo, de fato, aqui o que mais indica é que ele está escrevendo para essa região da Ásia Menor, né? E ele faz uma saudação, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Saudação corriqueira de Paulo nas suas cartas, desejando paz, desejando graça. E agora vem a parte que para mim aqui ficou clara porque é que Paulo estava escrevendo essa carta. Porque ele fala que essa paz, né, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Por que eu fiz essa pequena introdução, rememorando tudo aquilo que nós havíamos vivido na Páscoa? E por que eu falei dessa questão da defesa de Paulo em relação ao evangelho que ele havia pregado? E por que as pessoas não estavam praticando, não estavam vivendo aquilo? Porque nós vivemos num mundo, hoje, em que as coisas são quase todas relativizadas. As pessoas têm relativizado tudo. E não foi diferente com o Evangelho, não foi diferente com o cristianismo. Embora o Evangelho permaneça o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. O Evangelho continua sendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas o homem tenta relativizar o Evangelho o tempo todo. E foram criados ao longo dos anos, se você vê na história da igreja, quantas coisas terríveis aconteceram, quantas coisas perversas os homens fizeram em nome do Evangelho, né? Em nome de Cristo. A gente olha na história das nossas raízes, ali a partir do século IV, século V, ali, quando inicia-se o papado na Igreja Católica Romana, as atrocidades que houveram naquelas igrejas, né, naquele período, homens que buscavam seus próprios interesses, homens perversos que estavam simplesmente atrás de poder, homens que disputavam o cargo de principal da igreja, onde eles mesmos armaram armadilhas para que os seus concorrentes fossem mortos, homens que retiraram cadáveres de seus túmulos e expuseram ele em praça pública para falar que ele era um pecador, para dizer que ele era um perverso. Então foi esse tipo de gente que faz parte da nossa história, por incrível que pareça. E a gente vê esse evangelho sendo relativizado o tempo todo, sendo enxertado coisas que não fazem parte de fato do evangelho. E só para vocês terem noção assim, do ambiente, aqui mais ou menos essa carta foi escrita ali entre o ano 49 e 50 depois de Cristo. Então isso vai dar aí para a gente mais ou menos ali uns 17 a 20 anos depois de Cristo. O povo já tinha pervertido tudo. A mensagem simples e pura do Evangelho já havia recebido acréscimos, né? Paulo vai falar isso a partir do versículo 6, né, que homens fizeram acréscimos ao Evangelho do Senhor. E tem sido assim na história. Como eu falei para vocês, a gente chega ali no período pré-reforma protestante, a igreja fazendo indulgências, cobrando dos seus fiéis recursos financeiros a fim de conceder perdão, conceder graça, a fim de conceder um lugar ao lado do Senhor, falando como se o sangue de Cristo já não fosse mais suficiente para perdoar os pecados e para libertar os cativos da escravidão. E segue-se. Graças a Deus, homens levantam homens na história para que lutassem contra esses exageros, contra esses acréscimos. E esses homens lutaram e se esforçaram ao máximo ali em nome de Deus para nos trazer uma mensagem cada vez mais pura. E graças a Deus que a partir da reforma protestante a Bíblia passou a ser de acesso de todos. Houveram muitas traduções, o ensino passou também a ser a todos, já não era mais o pessoal da elite da sociedade que tinha acesso à educação, mas todos puderam ter acesso à educação. A gente vê faculdades e escolas sendo criadas após a reforma
protestantes ali com seus princípios totalmente cristãos, com seus princípios totalmente baseados nas Escrituras. Então, graças a Deus, Deus na história também nos proporcionou isso. E Deus vem fazendo avivamentos no decorrer da história, né? A gente tem ali o período dos moravianos, onde eles oram, fazem uma torre ali de 100 anos em prol do Evangelho, em prol da propagação do Evangelho, e dali saem missionários para o restante do mundo, pregando essa mensagem do Evangelho a toda criatura. E nós podemos contemplar isso. Mas novamente acréscimos são feitos à mensagem do Evangelho. A gente se depara ali com o iluminismo, com o liberalismo teológico numa crescente terrível, já não acreditando mais na Bíblia como palavra de Deus, já não mais tendo Cristo como Filho de Deus, não aceitarem a divindade de Cristo como um dos integrantes da Trindade. Então começam a haver acréscimos e até mesmo retiradas do Evangelho. E por isso que Paulo, aqui nessa carta, está escrevendo revoltado com isso, porque não era para ser assim. E hoje não está sendo diferente. A gente vê aqui na nossa sociedade moderna, dos anos 60 para cá, a quantidade de coisas terríveis que foram acrescentadas na mensagem do Evangelho, a quantidade de teologias baratas, né, que foram acrescentadas à mensagem do Evangelho. É a teologia da prosperidade, é a teologia da batalha espiritual, é a teologia agora coach, é a teologia da hipergraça, né, que torna a graça de Deus uma graça barata. É algo que Paulo também vai combater aqui no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Então, observe só, nós acabamos de viver, nós acabamos de rememorar a morte e a ressurreição de Cristo. E essa mensagem, ela ainda está ecoando nos nossos corações. Essa mensagem, todos os dias, ela é de fato aquilo que nos mantém, é de fato aquilo que nos sustenta. Porque Paulo, quando chega aqui no versículo 4, dizendo: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ele está dando uma mensagem muito clara. Olha, foi ele. Não foi Moisés, não foi o cumprimento dos mandamentos que os homens fizeram, porque eles nunca conseguiram. Foi o fato de Cristo ter cumprido tudo e se entregado. E nós precisamos alicerçar nossa fé nisso. A gente precisa entender que a mensagem do Evangelho é sobre isso. É o fato de Deus na história ter imolado o Cordeiro antes da fundação do mundo e executado esse plano na plenitude dos tempos, no momento exato, no momento perfeito que era necessário ser realizado. E o interessante é que Paulo vai falar para nos desarraigar deste mundo perverso. Eu quero dar muita ênfase aqui nessa palavra desarraigar, porque ela tem um significado, ela dá uma ideia dentro desse texto muito grande. Ele vai trazer para a gente uma compreensão muito grande. Porque olha só, nós vivíamos em um terreno, vamos dizer assim, em que nós não tínhamos esperança. A Bíblia relata, né, esse terreno. Era um povo que vivia em trevas. Era um povo que estava cego, era um povo que não tinha direção. Era um terreno em que nós não tínhamos expectativa de nada. De nada, absolutamente nada. Entregue às nossas paixões, entregue aos nossos desejos, fazendo tudo o que é mal para o Senhor, o agredindo com os nossos pecados, com as nossas severgonhices, com o nosso mau caratismo. Era esse terreno que nós estávamos. E quando Paulo usa essa palavra desarraigado, ele não traz uma ideia de algo que foi feito ali superficial, algo que foi de maneira simples ali, um corte com uma faca. Vamos ter aqui a ideia de uma enxada, né, de uma pessoa capinando. Não, ele não tirou superficialmente ali. Quando ele fala desarraigar, ele dá a ideia de tirar a raiz daquele terreno. Ele arrancou de um solo, ele retirou
ali da raiz, tudo, não sobrou nada. Ele nos arrancou desse terreno perverso, onde nós éramos escravos, onde nós não tínhamos esperança. Então, quando a gente fala da morte e da ressurreição de Cristo, nós estamos falando desse desarraigar que o Senhor fez em nossas vidas. Ele nos tirou do império das trevas e agora Ele nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para uma nova terra. Agora nós fomos enxertados nele e agora nós precisamos viver por Ele. Nós precisamos viver nele. E o que Paulo está mostrando para os Gálatas é: vocês viviam num mundo perverso, um mundo cheio de deuses, cheio de ídolos, cheio de tantas coisas vãs, e a mensagem do Evangelho chegou a vocês. A mensagem do Cristo crucificado chegou a vocês. E por que vocês agora estão tão facilmente se deixando levar por outras doutrinas? Queridos, eu cresci na igreja praticamente, então estou na igreja desde 86, né? Mas com consciência, talvez ali, tenho vagas lembranças ali do ano 90, né? Dos anos 90 para frente, e eu vi muita coisa acontecer na igreja. Eu presenciei muito movimento surgindo na igreja, eu presenciei muitas campanhas dentro das igrejas. E eu vi campanhas de todas as formas, desejos de todos os tipos no coração dos homens. Desejos por poder, desejos por ganância, desejo por qualquer outro tipo de coisa, menos o desejo por pregar a cruz de Cristo crucificado. Isso foi restaurado há poucos anos na minha vida. Eu cheguei em uma fase que eu já não tinha mais esperança. Cara, não tem condições da gente estar na igreja, porque não tem evangelho. Embora eu não sabia discernir de fato ainda o que era evangelho, mas algo dentro de mim falava que não estava certo, que isso não tinha sentido. Como que pode? Cristo não é assim. A Bíblia não mostra isso, essas coisas todas que estão sendo pregadas, essas coisas todas que estão sendo vividas dentro da igreja, e eu fiquei com essa questão no coração. Depois de muitos anos eu pude voltar, o Espírito Santo novamente reacendeu a chama em mim, e eu comecei a estudar, e eu comecei a entender, e vi que ainda havia igrejas sérias, que havia pessoas ainda que se preocupavam com essa mensagem do Evangelho. E olha só, nos desarraigar deste mundo perverso é a principal mensagem, é o principal conteúdo, é o principal tema. Eu não preciso de acréscimos para isso. Eu não preciso de acréscimos para me ter uma vida em paz. Eu não preciso de acréscimos para me ter uma vida em prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não preciso de acréscimos para mim, de fato, entender que o que Deus Pai fez é mais valioso do que qualquer tesouro nesse mundo. E o que nos falta, por muitas vezes, é estar rememorando isso diariamente. No nosso cotidiano, isso tem que ser relembrado ao nosso coração. Se a gente não discipliná-lo, se a gente não o conduzi-lo em direção a Cristo todos os dias, mostrando para ele: olha, você estava ali, preso naquele mundo perverso, mas agora o Cristo crucificado te arrancou, Ele te extirpou daquele terreno maldito, e agora Ele te deu uma nova vida. Ele te colocou num terreno que flui rios de água viva, um terreno que flui vida o tempo todo, que vai gerando vida o tempo todo. E nós precisamos estar rememorando isso o tempo todo. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo, lá na sua carta, segunda carta aos Coríntios, ele vai falar sobre essa reconciliação. Nosso diácono Eliseu falou sobre a nossa imagem estar manchada por causa do pecado. Mas só que em Cristo agora essa imagem pode ser restaurada. E lá na carta de 2 Coríntios, Paulo vai falar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lá Paulo vai falar que aquele que está em Cristo agora é nova criatura. Então nós precisamos lembrar que a mensagem da Páscoa,
que o Cristo crucificado, que o Cristo ressurreto, nos traz a revelação de que agora nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, nós estamos em Deus, nós somos desarraigados desse ambiente todo perverso. E é interessante, né, o texto. E ele nos desarraigou deste mundo perverso. Para que a gente possa ter compreensão desse mundo perverso, né? O próprio Jesus, que foi citado aqui pelo pastor na pregação anterior, eu rogo que os livre do mal, né? Que não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. O que isso está nos trazendo aqui? Quando ele fala desse mundo perverso, ele está falando dessa maldade toda que foi ali fruto do pecado original, que fez com que a humanidade passasse a odiar Deus, a viver numa revolta contra Deus. Então ele está falando desse mundo perverso no sentido espiritual, no sentido que nos faz entender que este mundo perverso está relacionado às ações, às consequências desse pecado, né, desse pecado original, dessa queda de Adão. E Cristo nos resgatou dele. É isso que tem que ser o motivo da nossa alegria, é esse que tem que ser o empenho das nossas vidas, é essa que tem que ser a razão de estarmos aqui domingo após domingo, é esse que tem que ser o motivo de nós estarmos orando uns pelos outros o tempo todo. E ele fala segundo a vontade de Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E mais uma vez, Paulo, quando faz essa declaração, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, ele está falando, ô Gálatas, ó irmãos, não foi você, não foi Moisés, não foi os judeus, não foram os fariseus, foi Cristo. Todo o reconhecimento do que agora chegou a vocês, desse desarraigar desse mundo perverso, é de Deus. Todo o reconhecimento, toda a glória, tudo é para Ele, tudo por Ele, tudo foi por meio dele. E é essa mensagem que nós temos que estar rememorando dentro dos nossos corações. E eu estou agora falando isso para vocês, porque o que a gente vê, irmãos, embora nós estejamos em uma igreja bíblica, embora nós estejamos aqui sendo expostos à palavra todos os dias, buscando o conhecimento de Deus todos os dias, tendo uma liderança bíblica, nosso coração é enganoso. Por vezes, nós tentamos acrescentar algo, nós queremos acrescentar algo, por vezes nós queremos, na verdade não é que nós queremos, mas nós começamos até mesmo a questionar questões relacionadas a Deus, a nossa vida, a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tem dado a nós. E o que eu queria trazer com essa mensagem para os irmãos é uma reflexão de: será que o meu coração de fato está firme no desarraigar, nessa entrega de Jesus na cruz do Calvário, nessa ressurreição dele para a nossa justificação? Será que essa mensagem ela não escapa muito rápido do meu coração, como aquela parábola do semeador, naquela semente que caiu à beira do caminho e logo vieram as aves e comeram porque não tinham raiz? A mensagem de reflexão, para que o nosso coração possa meditar, para que o nosso coração possa ir a fundo, é: Senhor, quanto eu tenho feito acréscimos no Teu Evangelho? O Teu Evangelho tem me revelado tudo sobre mim. Quando eu faço uma leitura da Tua Palavra, eu tenho visto muitas revelações. Revelação do Seu caráter santo, Senhor, e revelação do meu mau caráter. E o quanto eu tenho feito coisas para acrescentar, para que a minha vida se torne mais cômoda, para que minha vida se torne mais fácil, para que as minhas decisões sejam mais plausíveis para mim, para a minha satisfação.
Foi isso que aconteceu naquela época, foi isso que vem acontecendo no passar dos anos. São pessoas fazendo acréscimos ao Evangelho, pessoas fazendo acréscimos à obra salvífica de Cristo, para simplesmente ter prazer, ter satisfação, para simplesmente alimentar aquele ídolo que ele mesmo criou dentro do coração. Esses cristãos judaizantes, como eram chamados, né, essas pessoas que vieram até a igreja da Galácia ali perturbar o juízo das pessoas, eles ainda não tinham sido libertos do seu farisaísmo. Eles ainda não tinham sido libertos daquele legalismo terrível de ter que cumprir coisas que eles não davam conta. Na cabeça deles era perfeito cumprir aquilo ali externamente. E por vezes eles até conseguiam de maneira externa, né? Mas os seus corações, como a própria palavra diz, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, na verdade, está longe de mim. Paulo está nos mostrando que havia cristãos ali que não haviam vencido os seus ídolos. E quanto a vocês? E quanto a nós? Quais têm sido as questões que nós temos levantado no nosso coração a fim de querer um acréscimo, ou às vezes tirar uma verdade que vai contra aquilo que nós estamos fazendo? Quais têm sido as retiradas que nós fazemos em palavras, em termos que o Senhor mesmo traz a nós, como por exemplo, isso que você está fazendo é pecado e você precisa mudar, você precisa abrir mão desses hábitos escravizadores e você não quer abrir mão. E você vai tentando dar um jeitinho, colocando uma vírgula aqui, um pontinho aqui, para fazer um acréscimo, para que a sua satisfação seja plena. Quais têm sido os acréscimos que nós temos feito ao Evangelho do Senhor para que a nossa vida seja boa? Embora não é boa, porque a gente sabe que lá no fundo a tristeza permanece, a culpa machuca, e na verdade o Evangelho do Senhor está aqui nos trazendo uma oportunidade de paz com Deus, uma oportunidade de uma reconciliação com Deus. Quando eu falo desses acréscimos, eu falo porque, como eu falei para vocês, vivi muitos anos dentro desse meio, vivi de tudo, de todo tipo de loucura. Não vi como o pastor viu, mas eu vi muita loucura no meio gospel, no meio evangélico. Pessoas trazendo o mundo para dentro da igreja, a fim de ganhar o mundo, né? Mas perdendo a sua própria alma. Eu vi pessoas buscando, sabe, nas ciências mais terríveis, soluções para o problema da igreja. Eu vi pessoas entregando irmãos doentes de alma na mão de psicólogos terríveis que estavam ali simplesmente em busca de dinheiro. Eu vi famílias sendo destruídas por conta de acréscimos. Eu vi famílias sendo devastadas por conta de retiradas de princípios bíblicos. E como dói, como é triste ver irmãos sofrendo por conta desses acréscimos e por conta dessas retiradas. E hoje, estamos numa igreja que preza pelo princípio bíblico, que preza pelo Evangelho do Senhor, que preza pela Palavra de Deus e que tem amor pela Palavra de Deus. Eu me sinto constrangido a não mais negociar com o Evangelho, a não mais negociar com essa verdade. E cada vez que eu relembro, que eu rememoro algum desses fatos bíblicos que nos é exposto aqui, domingo após domingo, eu me sinto cada vez mais constrangido e cada vez mais tocado pelo Senhor, a não mais fazer acréscimos e a não mais fazer retiradas. Porque a custa de que preço nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra? A custas de que vidas
nós estamos aqui podendo fazer uma leitura traduzida na nossa língua de maneira compreensível e inteligível. A custo de quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Quantos santos homens de Deus morreram em prol do que nós temos acesso hoje? Isso vai constrangendo o coração. E foi essa a grande questão de Paulo aqui com a igreja de Gálatas. E a dor de Paulo era tão grande porque ele fala: meus irmãos, vocês estão crucificando a Cristo novamente. Vocês estão querendo expor o Senhor novamente à vergonha da cruz. Já não basta ele ter subido naquela cruz, tendo seu corpo exposto, tendo a sua vida difamada, tendo as suas vestes lançadas sorte entre os soldados, tendo a sua pele perfurada pela lança do soldado. E novamente vocês estão querendo crucificar o Senhor, expor o Senhor novamente a isso tudo, porque vocês não estão dando crédito à nossa pregação. Ó Gálatas insensatos, olha o peso dessa palavra. Paulo, em todas as suas cartas, ele faz alguma menção de elogio, uma ação de graça aos irmãos, mas aqui na carta de Gálatas ele não tinha motivo para dar essa ação de graça. Até para a igreja de Coríntios, Paulo os chama de santos, e olha que aquela igreja era complicada. Eles não sabiam julgar suas próprias causas. Eles estavam disputando se quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de Pedro, quem era de Cristo. Até para essa igreja que tinha esses problemas, Paulo os chama de santo. Mas para os Gálatas, que estavam ali negando o sacrifício de Cristo, ele não fez essas ações de graça. Porque tal é o peso de você fazer um acréscimo, tal é o peso de você fazer uma retirada do Evangelho do Senhor. E Paulo mesmo fala: seja amaldiçoado quem faz tal coisa, seja anátema. Ele fala que até mesmo se um anjo descer do céu, e olha que na história muitos pseudos anjos desceram do céu e revelaram coisas para alguns homens e mulheres, nos quais muitas seitas que nós temos hoje, temos até o dia de hoje, vieram dessas falsas revelações. Ainda que um anjo desça do céu e nos pregue o Evangelho que vai além disso, de que Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos tornar justos, para nos santificar, para que no futuro próximo, quando o Senhor vier, nós sejamos por Ele transformados e glorificados para estarmos com o Senhor para sempre. O Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do pecador, do perdido. É a reconciliação de Deus para aquele povo que estava distante. É a restauração da imagem do homem pecador. Agora, a imagem e semelhança de Deus novamente em Cristo Jesus. Cristo não morreu para que eu tivesse uma mansão. Cristo não morreu para que eu andasse no carro do ano. Cristo não morreu para que eu fosse profeta do século. Cristo não morreu para que eu fosse o pregador do momento. Cristo não morreu para que minha vida fosse um esplendor. Cristo morreu para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos reconciliados com Deus a partir dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa tem que ser a nossa base, esse tem que ser o nosso sustento. Essa tem que ser a nossa razão, esse tem que ser o pulsar do nosso coração, esse tem que ser o ar dos nossos pulmões. Essa mensagem tem que ser a vida na nossa vida. Isso nunca pode passar, isso nunca pode ser posto de lado, isso nunca pode ser negociado. A cruz de Cristo está aqui, é o nosso símbolo. É esse símbolo que nós devemos levar todos os dias no nosso coração. Como o pastor pregou, e ele não pregará mais sobre esse assunto, nos foi dado o Consolador para nos convencer do pecado. E o principal pecado é não crer nesse Jesus crucificado e ressurreto. E todos nós fomos convencidos disso, e nós precisamos dar respostas a isso, nós precisamos
viver em prol disso, nós precisamos viver para isso. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa vida, de maneira prática, seja uma vida que não negocia o Evangelho por nada. Que relembre sempre, em todos os dias, a mensagem da cruz. Que relembre sempre, em todos os momentos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E que o nosso coração se encha de esperança em saber que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Não mais pecando, não mais o afligido com os nossos pecados, mas estaremos reinando com Ele na eternidade. E que vida será essa, meus irmãos, que a gente não consegue nem imaginar, nem contemplar? Que vida será essa ao lado do Senhor? Eu aprendi uma coisa que, para mim, a maior verdade e a maior bênção disso tudo vai ser poder servir ao Senhor em integridade, não mais pecando contra Ele, não tendo mais que pedir perdão a Ele, porque os meus pecados de fato foram todos perdoados e agora eu vou viver uma vida eterna ao lado dele. Essa frase mexeu muito com o meu coração no dia que eu a escutei. Frase do nosso próprio pastor. A maior bênção na eternidade vai ser o fato de eu não mais pecar contra o Senhor. Isso me constrange, isso me estremece, porque a respeito de todos os nossos pecados, de toda essa agressão que a gente ainda comete contra o Senhor, Ele nos ama, Ele nos dá uma mensagem, Ele nos dá uma esperança. Apesar de nós, apesar de tudo que nós praticamos de ruim, de pecado, de agressão contra Ele, Ele vem nos amando, Ele vem nos restaurando, Ele vem nos santificando, Ele vem nos conduzindo em uma novidade de vida. E por que eu vou negociar isso? Que a gente não negocie o Evangelho de Jesus. Que a gente não negocie essa palavra por nada nesse mundo. E que a gente não aceite acréscimo nenhum. Porque a obra perfeita de Jesus está consumada. Quando Ele falou lá na cruz do Calvário, está consumado, Ele disse: eu paguei o preço. Eu cumpri a missão. O que o Senhor exigiu de mim está feito. Agora, Pai, perdoa eles. Justifica eles. Salva eles. Foi essa a mensagem que Cristo transmitiu na cruz. E é esse o Evangelho que a gente tem que levar no cotidiano das nossas vidas. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que a escassez chegue à nossa vida, ainda que a doença chegue à nossa vida, ainda que a morte chegue à nossa vida, todavia a gente se alegra no Deus da nossa salvação. Que nós preservemos essa mensagem, que nós preservemos esse Evangelho puro, simples e santo, como ele nos foi transmitido e nos é transmitido aqui domingo após domingo, em nossos corações, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus, de bondade, misericórdia e graça, seria de nós, Senhor, se não fossem as tuas misericórdias todos os dias da nossa vida. Senhor, obrigado porque todos os dias o Senhor tem nos dado prova do seu amor para conosco. Todos os dias o Senhor tem revelado através da leitura da sua palavra o quanto o Senhor zela por nós, o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, porque seria de nós se não fosse a tua graça salvadora revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pedimos perdão, Senhor, porque por vezes negociamos essa mensagem, por vezes queremos acrescentar algo a essa mensagem, por vezes queremos retirar algo dessa mensagem em busca da nossa própria satisfação. Nós pedimos perdão ao Senhor por isso.
Que a tua graça salvadora nos alcance, nos transforme, nos mude todos os dias, para que essa verdade seja inegociável dentro de nós. Para que o teu Espírito, dia após dia, possa nos revelar que o que precisávamos nessa vida está feito, está consumado, o preço foi pago. E agora nós temos a reconciliação com o Senhor através de Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Tua Palavra todos os dias, para que o nosso coração se aquete, para que o nosso coração se acalme, para que o nosso coração medite e busque no Senhor todos os dias a esperança que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida. Senhor, que essa verdade martele no coração dos meus irmãos todos os dias. Que essas certezas estejam em seus corações todos os dias de que está feito. Nós só estamos aguardando a esperança que nos foi pregada de estarmos ao seu lado eternamente para uma vida plena em Ti, para que de fato cumpramos aquele propósito no qual nós fomos feitos, que é glorificar ao Senhor em tudo e com todas as nossas ações. Oh Deus, dai-nos esse entendimento, dai-nos essa certeza desse Evangelho maravilhoso que o Senhor transmitiu a nós. Que a gente, Senhor, prossiga confiadamente em Ti, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas simplesmente prezando pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deixou na Tua Palavra, todo o ensinamento, toda a revelação, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Que seja esse o nosso alvo, que seja esse o nosso objetivo. Deus Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado por todo o amor, Senhor, que o Senhor nos revelou na cruz do Calvário. Seja conosco, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.